Meus queridos, a paz do Senhor. Nesse domingo do dia 14 de junho de 2020, estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical. Os irmãos sabem que os nossos cultos, eles são gravados. Às vezes gravo um pouco na sede, na casa dos irmãos, na minha casa, e a gente não encontra com os irmãos. Então, nesta oportunidade, eu quero mandar aqui o meu abraço para o pastor Silas Francisco, que vai estar ministrando a aula de hoje, a aula de número 11, que tem como título Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. Receba, irmão Silas, aí o nosso abraço fraternal. O irmão Estevão Lino também, que é o superintendente da nossa escola dominical, que coordena os trabalhos da nossa escola dominical, e ele vai passando para mim os irmãos que estão trabalhando, e nós vamos trabalhando nesta sintonia, e assim Deus, cada dia, Ele vai nos abençoando. Nós estamos fazendo 3 cultos por semana, ainda que sejam gravados, mas nós não estamos sem cultos, além daqueles cultos que as nossas congregações estão gravando também. Então, meus irmãos, nós estamos em atividade. Então, nós fazemos o culto da Escola Bíblica Dominical, fazemos o culto no domingo à noite, às 19 horas, e depois o culto de ensino da Palavra do Senhor na terça-feira. Então, meus queridos, agora nós vamos estar orando e nós vamos ouvir o pastor Silas ensinando esta lição com esse título muito apropriado para nós neste dia. Grande e eterno Deus, Senhor e Salvador, nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem sido tão bom para nós, tem tido cuidado conosco, e agora nós estamos aqui interessados em aprender a Tua Palavra. Usa mais uma vez o Teu servo, pastor Silas Francisco da Silva, que vai ministrar esta lição, meu Senhor. Sê com ele e ao mesmo tempo sê conosco também, meu Senhor, abrindo o nosso entendimento, esvaziando o Teu servo, que estudou com muito cuidado esta lição, para enriquecer a nossa alma. Assim nós louvamos o Teu nome, te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém e amém. Irmão Silas, nos ensinando. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, satisfação que nós estamos aqui neste domingo para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Mas eu gostaria, antes de iniciarmos a nossa aula, como hoje, dia 14 de junho de 2020, nós consideramos o dia do pastor. E eu quero aqui então parabenizar a todos os nobres pastores que têm se dedicado na obra do Senhor, e especialmente aos pastores do Ministério da Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté. Pastor Hilário, olha, muito obrigado aí pelo carinho que o Senhor tem demonstrado para conosco. Meus parabéns pelo dia do pastor, a todos os pastores do nosso ministério, olha, de coração mesmo, tá? Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês, mas não somente isto, mas eu gostaria também de citar um versículo da palavra de Deus, que está no livro de Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, que vai dizer assim para nós: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência ou sabedoria e com inteligência. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Eu achei interessante, dentre muitos outros versículos que a Bíblia cita a respeito do pastor, eu achei muito apropriado este versículo. Por quê? Porque ele diz assim, que Deus daria pastores segundo o seu coração, que apacentassem com ciência e com sabedoria, ou melhor, com ciência e com inteligência. E aí eu estava pensando,
nesses dias turbulentos que nós estamos vivendo, olha só, turbulência social, turbulência econômica, turbulência na saúde, turbulência religiosa, Deus tem dado graça a cada pastor para que com dedicação, sabedoria, saiba como lidar com estas situações. Para quê? Para que as suas ovelhas não fiquem perdidas por aí andando de um lado para o outro, como Jesus disse, né? Sem pastores, sem direção, sem rumo. E interessante que quando nós olhamos para este cenário, nós vamos ver que muitas coisas que nós nem pensávamos, ou os pastores nem pensavam em fazer, para que a obra não parasse no meio do caminho, Deus tem dado sabedoria, Deus tem dado graça, e desta forma nós temos cada vez mais tido entendimento em como continuar levando a palavra do Senhor. E quero aqui também parabenizar a nossa pastora, irmã Miriam Marcondes, que está fazendo mais um ano que está completando mais um ano de vida. Irmã Miriam, olha, nossos parabéns para a senhora também, viu? A senhora é a nossa pastora. Pastor Hilário, 50% aí dos dois, hein? Tá bom? Que Deus abençoe os nossos irmãos. Vamos então para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 14 de junho de 2020, cujo título é Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo, meus irmãos, ele vai dizer assim para nós: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. A verdade prática, ela vai nos posicionar da seguinte maneira: a unidade, presta atenção, a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e também a longanimidade. Vamos para a leitura bíblica em classe? Ela está em 2 livros da nossa Bíblia. Primeiro, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 4, e depois Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 12. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, de 9 a 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar
da herança dos santos na luz. Amém? Irmãos, tem algumas palavras aqui na nossa lição que eu gostaria de defini-las para os irmãos, antes de nós começarmos a lição propriamente dito, para que você tenha consciência daquilo que estará sendo administrado ou ministrado aos nossos corações. A primeira que ele vai falar aqui é do atributo, que é inclusive o título da nossa lição, atributos da unidade da fé. Mas o que é atributo de fato? Olha só, atributo é o que é próprio de algo ou de alguém. Então, atributo é o que é próprio de algo ou de alguém. Bom, no nosso caso aqui é algo. Por quê? Porque nós vamos falar de humildade, vamos falar de mansidão e longanimidade. Depois, uma outra palavra que ele vai citar direto aqui na nossa lição é a virtude. E o que é virtude? É uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Então, se você se enquadra ou está enquadrado dentro dessa citação que eu acabei de mostrar, você então tem virtude. E você também pode ter atributos, que são qualidades da sua pessoa. Bom, o comentarista ele coloca no textual o seguinte, que o apóstolo ele roga, mesmo estando preso, para que os cristãos andassem de forma digna da vocação que fossem chamados. Segundo o nosso livro de apoio, ele vai nos dizer o seguinte, que andar aqui, ele é usado de modo metafórico. Então andar é usado de modo metafórico. E ele vai trazer para nós, sabe o que? A ideia de um equilíbrio, de uma balança. Ou seja, então você está equilibrado. Então o cristão ele não pode fugir desta ideia de equilíbrio. E a verdade prática, ela tem uma coisa interessante, porque ele vai dizer que a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Eu fiz uma observação aqui, quero lê-la para você. Para que se possa alcançar isso, o que? Humildade, longanimidade e a mansidão, deve haver uma responsabilidade individual, porque aqui estamos falando de relacionamento. Não estamos falando de uma individualidade, mas estamos falando de um relacionamento. Quer ver como isso é claro? Olha só o versículo 2 da lição que nós acabamos de ler. Olha o que ele diz: com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando quem? Uns aos outros em amor. Então isso está falando de uma relação de pessoas para com pessoas, irmãos para com irmãos. E a unidade da igreja, ela vai depender exatamente desses pontos cruciais, se ela quer ser de fato uma igreja unida ou não. O objetivo geral, ele vai mostrar que a unidade na igreja de Cristo é o resultado disso tudo, de humildade, mansidão, longanimidade na vida dos crentes. Na vida dos crentes. Então ele mostra que a unidade da igreja é o resultado desse conjunto de humildade, mansidão e longanimidade. Sabe por quê?
Lembra quando Jesus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, ele vai falar da seguinte maneira: olha, um reino dividido não pode subsistir, uma casa dividida não vai subsistir. Não é exatamente isso, meus irmãos? Por quê? Porque estamos falando de relacionamentos. Agora veja que coisa interessante. Para que essas virtudes, humildade, mansidão, longanimidade, sejam evidentes em nossas vidas, precisamos, sabe do quê? Da ação do Espírito Santo em cada um de nós. Porque, meus irmãos, se o Espírito Santo não trabalhar em nossas vidas, jamais ou de forma alguma nós iremos alcançar vitórias. Vamos para a nossa introdução. Ela vai dizer assim, ó: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo ele então passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. E assim então nesta lição aqui especificamente nós vamos estudar sobre as virtudes fundamentais, que são essas que nós estamos batendo na tecla: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja, ou que leva a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Agora deixa eu deixar aqui claro para os irmãos, para que esse conjunto ele possa ser efetivo em nossas vidas. O código de ética de todo cristão, sabe quem é? A Bíblia Sagrada. A constatação se um crente é um cristão moral ou imoral vai depender da sua conduta em cumprir os preceitos éticos das Escrituras. Olha que coisa interessante. Não adianta você querer sair por aí fazendo o que vem na tua mente. Não, nós temos aqui, nós temos aqui a palavra de Deus, que é o que? O nosso código de ética. E aí eu quero abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, que moral, veja que ele falou de moral, a constatação de um crente, se ele é cristão, se ele é um cristão moral ou imoral, vai depender da sua ação, das suas atitudes. Veja bem, moral é aquilo que eu faço, isso é moral. Por isso ela pode ser moral positiva ou pode ser moral negativa. Agora a ética, ela é a norma, ela vai nos normatizar, ela vai dizer como eu devo fazer. Prestou atenção? Moral é aquilo que eu faço, do jeito que eu faço. Aí vem a ética dizendo para mim, você tem que fazer assim. Por isso nós estamos pautados, olha aqui, pela Bíblia Sagrada. É ela que vai normatizar a nossa caminhada. Lembra do Salmo 105? Ou melhor, Salmo 119, versículo 105, que ele diz: lâmpada para os meus pés é o que? A tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, meus irmãos, para haver unidade é preciso que haja o que? Humildade. E dentro desse primeiro ponto, para haver unidade é preciso humildade, nós vamos ter três subpontos. O primeiro, o modo digno do viver cristão. O segundo, a humildade propriamente dita. E a terceira, que é a verdadeira humildade. Vamos no primeiro caso aqui então. O modo digno do viver cristão. Lembra os irmãos que eu disse que nós estamos falando de uma unidade relacional, de um viver relacional entre os cristãos. Isso pressupõe
que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Isso me chama atenção para o seguinte aspecto: a minha relação com Deus, ela está no sentido vertical, e a minha relação com os irmãos está no sentido horizontal. E aí eu marquei aqui um versículo de 1 João capítulo 4, versículo 20, que é muito apropriado para esta questão, aonde João lá, ele vai dizer da seguinte maneira, deixa eu pegar aqui, para que eu não fique falando somente, mas nós tenhamos consciência daquilo que vamos falar. Olha só o que João diz. Estou falando de um relacionamento, de uma unidade relacional. Relacionamento com Deus é uma coisa, relacionamento com meu irmão é outra. Olha o que João diz: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha que coisa interessante, meus irmãos. Então, nesse relacionamento, o nosso modo de viver cristão tem que estar relacionado com Deus? Temos que ter relacionamento com Deus, mas também precisamos ter relacionamento com os nossos irmãos. E olha, a coisa vai estreitar, a coisa vai apertar. Por quê? Porque, irmãos, lidar com pessoas diferentes de nós é muito complicado, mas se o Espírito Santo de Deus estiver na tua vida, na minha vida, nós conseguiremos, irmão, superar todas as dificuldades. Outra coisa, então esse é o modo de viver cristão. Segundo, a humildade. Para os povos pagãos da época do apóstolo Paulo, ele vai nos chamar a atenção do seguinte: os pagãos naquela época, eles viam a humildade como sendo uma virtude contrária, considerada como sendo uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. E isto é o que nos dias do apóstolo Paulo, os pagãos, eles entendiam que humildade era realmente esse aspecto de quê? De atitude negativa, fraqueza, caráter e falta de amor próprio. Aí vem o apóstolo Paulo, na contramão de tudo aquilo que estava sendo dito. E aí ele vai dizer o seguinte, né, para os contemporâneos da sua época, que a humildade não tem nada a ver com gestos de inferioridade. E aí ele vai citar lá no capítulo 2 de Filipenses, versículos 6 e 7, a pessoa de Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele despojou-se da sua glória, tomando a forma de servo. Será que nós estaríamos, dependendo da nossa posição que nós nos encontramos, descer a tal ponto? Foi exatamente isto que Cristo fez, meus irmãos. Sendo Deus, ele não teve, e teologicamente falando, isso aqui é o estudo da kenosis de Cristo, ou a kenosis de Jesus. Ele despojou-se da sua glória, despojou-se de tudo, para ser igual a nós. Sabe por quê? Porque o pecado precisava ser vencido na carne. O pecado precisava ser vencido na carne. E ainda, lá em João, no capítulo 13, versículos de 13 a 15, Jesus ele também vai ele vai usar de uma outra forma para mostrar verdadeiramente que ele era de fato uma pessoa humilde. Como? Lavando os pés dos discípulos.
Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Na cultura judaica, quem lavava os pés das pessoas que chegavam em casa como visita, não era o anfitrião. Isso não era trabalho do anfitrião, mas era trabalho do escravo. E aí nós vamos ver exatamente Jesus agindo desta forma. Como? Lavando os pés dos discípulos. Sabe para quê, meus irmãos? Para que aquilo que ele estava fazendo, eles também pudessem fazer. Diferente dos fariseus, está registrado lá em Mateus, capítulo 23, versículo 3, que os fariseus, eles mandavam os outros fazer as coisas, enquanto que eles mesmos não queriam saber. Eles não faziam, não moviam um dedo sequer para fazer. Então é muito fácil, até tem um ditado que nós sempre citamos aí: olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É muito fácil isso. Agora, o difícil é você se colocar numa posição como Cristo colocou, como Cristo se colocou, de descer ao ponto que ele desceu, assumir a forma de escravo, de servo, para nos servir. E é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós, que estejamos aptos, prontos para servir e não para ser servido. Terceiro, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia dos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Eu quero só chamar a atenção dos irmãos, porque se existe a verdadeira humildade, precisamos então entender que há a falsa humildade. Se tem a verdadeira, é porque tem a falsa, no contraponto. E como que ela se apresenta? Olha só, porém é preciso estar alerta quanto à falsa humildade, que é o comportamento dissimulado por alguns e que é confundida por outros como baixo autoestima, timidez, complexo de inferioridade e autocomiseração. Agora, meus irmãos, deixa eu deixar claro para você uma coisa aqui. Ninguém consegue ser humilde, ninguém consegue ser manso e ninguém consegue ser longânimo se não tiver a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu posso até tentar, posso fazer de tudo, mas isso só será possível na íntegra se de fato o Espírito Santo de Deus estiver agindo na minha vida. Então eu quero que isso fique bem claro, que você fixe isso na tua mente. A virtude da humildade, ela é produzida no crente por obra do Espírito Santo, não é por vontade própria. E é interessante, meus irmãos, nós olharmos dentro desse quesito, porque na igreja nós vamos ter pessoas de vários aspectos, pessoas que procuram fazer as coisas da maneira como a palavra de Deus diz, e pessoas que procuram fazer aquilo que acha que deve ser feito segundo o seu entendimento. Mas nós precisamos nos normatizar pela palavra de Deus. O ponto 2, ele vai dizer assim, que para haver unidade
é preciso mansidão. Então, primeiro, para haver humildade, é preciso termos o quê? Para haver unidade, é preciso ter humildade. No segundo ponto, para haver unidade, é preciso ter mansidão. E aí, é uma virtude que produz crentes capacitados, forjados, a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja. O ponto 2, ele também está dividido em subpontos. O primeiro subponto, ele vai falar sobre a mansidão como fruto do Espírito. O segundo, grandes exemplos de mansidão, que foi Moisés e Jesus. E o quarto subponto, mansidão, que pressupõe conciliação. No primeiro caso, ele abordando, ele vai dizer que ela é a mansidão, um fruto do Espírito Santo. Se você for lá em Gálatas, no capítulo 5, você vai ver exatamente que a mansidão, ela está lá como um fruto do Espírito. Olha só, e ela transmite o quê? A mansidão, ela tem como característica, né, um conceito de ternura, gentileza, cortesia e também paciência. A mansidão, ela é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Bom, seguindo esta linha e esse raciocínio, nós vamos então perceber que a mansidão, ela vai estar relacionada, como eu disse desde o começo, que é a questão da unidade aqui, é uma questão relacional. Então a mansidão, ela vai fazer com que nós tenhamos um trato condizente com o nosso semelhante. E a mansidão, ela vai nos impedir, sabe do quê? De uma coisa importante, de não permitir ou deixar que nós agimos com precipitação. Sabe aquela pessoa que é impulsiva? É isso aí que ele está dizendo. Então, nesse momento, sabe o que vale? Vale aquele famoso ditado assim, ó, você contar até 10. 1, 2, 3, 4, entendeu? Dê tempo, porque aí você acalma, consegue refletir melhor. É isso que a mansidão faz. Ela não deixa você agir no impulso, no calor da coisa. Esse é o nosso maior perigo. Muitas das vezes nós queremos agir no calor, quando a coisa está aflorando a nossa pele. E aí vem o Espírito Santo abafando tudo, para que nós tenhamos calma e sejamos mansos. Olha só, nesse aspecto, ele vai citar no subponto 2, exemplos de mansidão. Primeiro Moisés e depois Jesus Cristo. Moisés, lá no livro de Números, no capítulo 12, versículos 1 e 2, nós vamos ver que Moisés, ele foi confrontado, não pelas pessoas de fora, mas ele foi confrontado pelas pessoas internas, isto é, pelos da sua própria carne, do seu próprio sangue. Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, olha só, dizendo que ele havia casado com uma mulher cuxita ou uma etíope, e que aos olhos deles aquilo não estava certo. É bem verdade que nós sabemos que eles queriam um pretexto para poder acusar Moisés de alguma coisa, ou melhor, para poder colocar o mandato de Moisés, ou o poder de Moisés, a autoridade de Moisés em xeque. E aí eles usam desse subterfúgio para poder atingir Moisés. Só que Moisés, ao invés dele agir precipitadamente, falar alguma coisa contra a vontade, ele
fechou a sua boca. E aí, lá no livro de Êxodo, no capítulo 1 ou 3, se não me falha a memória, vai dizer que Moisés, ele era um homem muito manso, não tinha ninguém mais manso do que ele na face da terra. Então que a gente possa olhar para esses exemplos e segui-los, porque coisas boas nós precisamos pegar, precisamos aprender com eles, e a Bíblia está cheia de exemplos para que nós possamos seguir. O outro, Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que logo após ele expulsar o demônio de uma pessoa, disseram para ele, as pessoas que o cercavam, disseram para ele assim: ele está fazendo isso aí pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul, maioral dos demônios. Irmãos, foi uma acusação tão grave esta, tão grave, que mais para frente Jesus vai dizer assim: toda ofensa ou toda palavra proferida contra o Filho do Homem terá perdão, mas se fizer isso contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão nem nesta vida e nem na eternidade. Nem na eternidade. Pensa, meus irmãos, você está fazendo bem a uma pessoa e de repente alguém se levanta por inveja, motivado por inveja, e diz assim: ele está fazendo isso por conta deste. Uma acusação sem provas, simplesmente para tentar ofender, para machucar, para magoar. Mas Jesus não se importou com isso. Não se importou, porque o que importava para ele era fazer a vontade do Pai e não a vontade daqueles que o cercavam. Depois, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, não revidam os maus tratos sofridos e não se apressam a emitir juízo, não cedem às provações e nem dão espaço para ressentimentos. Olha que coisa interessante, a verdadeira mansidão, ela não fica guardando ressentimento, não. Se alguém te fez mal, você vai tratá-la naturalmente. Por isso ele está dizendo aqui que ela capacita, é uma virtude, né, de pessoas disciplinadas, educadas, que sabem de fato o que estão fazendo. Não vai tratar as pessoas com ferro e fogo. Não vai tratar as pessoas da maneira como está sendo tratada. E irmãos, a pior coisa que tem é quando alguém chega para você te apertando, te cutucando, querendo te machucar, e você age de forma totalmente diferente. Não quero dizer que você será imparcial àquilo, ou que não vai dar conta do que está acontecendo, mas existem muitas maneiras de nós vencermos o mal. Sabe como? Com o bem. E a mansidão, ela ainda propõe, ou pressupõe, conciliação. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Lembra, por exemplo, do caso da mulher de Nabote, Abigail? Nabote, quando Davi pediu para que Nabote cedesse a ele alimento para as pessoas que estavam com ele, quem é esse Davi? Quem é esse Davi? É um fugitivo? Eu não conheço ele, nunca ouvi falar dele. Não tem, olha, manda avisar Davi lá que não tem nada para ele aqui. Quando Abigail ficou sabendo, ela então agiu como conciliadora, apaziguando a ira de Davi, para que ele não fizesse o que ele tinha em mente em fazer, porque no momento certo ele teria tudo nas mãos. E o final, se você quiser saber, você vai lá em 1 Samuel capítulo 25, versículos de 1 a 35, você vai saber de fato, na íntegra, o que aconteceu ali, detalhe por detalhe. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Você sabe que
na igreja, nós vamos ter pessoas sanguíneas, pessoas fleumáticas, pessoas coléricas e pessoas melancólicas. Você vai ter todo esse tipo de gente. Por isso é que eu disse que a virtude, ou melhor, a mansidão, ela também é uma virtude produzida pelo Espírito Santo. Por quê, irmãos? Exatamente por conta disso. Porque na igreja você vai deparar com todo esse tipo de gente. E aí nós precisamos saber em como lidar com estas pessoas. Mas olha só o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 24. E eu vou ler para você. E ele vai dizer da seguinte maneira. Gálatas 4, 24. Está aqui. Gálatas 4, desculpa, meus irmãos. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Esses são os que são de Cristo. Então, isso que eu citei aqui, pessoas sanguíneas, fleumáticas, coléricas ou melancólicas, na casa do Senhor não tem espaço. Por quê? Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Você é nascido em Cristo? Você é de Cristo? Então deixa Ele agir na tua vida, trabalhar na sua vida. Lembra quando Jesus disse assim, ó, se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negar a si mesmo, botar a cruz aqui no ombro e segui-lo. Nunca querer passar à frente, mas sempre querer estar atrás do mestre. Vamos lá. Ponto 3. Para haver unidade, é preciso longanimidade para com o exercício do perdão. E aí a longanimidade, ela está dividida em 3 subpontos, que é a longanimidade, um fruto do Espírito, longanimidade suportando um ao outro, lembra que eu disse que é relacional, suportando um ao outro, e depois o perdão como primícia do amor. Vamos lá, longanimidade como fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e também constância. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Você está apto para isso, irmão? Vamos ser sinceros aqui para nós. Nós estamos aptos a isto? A suportar com longanimidade a má conduta dos outros? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o dedinho. É aquele que aponta, é aquele que gosta de apontar para os outros. Mas a longanimidade, ela não vai agir assim. Olha só, Salmo 85, versículo de número, deixa eu pegar aqui, versículo 5. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Então, no 7 ele vai dizer, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a salvação. Em outras palavras, meus irmãos, da mesma forma como eu quero que Deus seja longânimo para comigo, eu também preciso ser longânimo para com os irmãos. Salmo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade, e em verdade. É assim que Deus age conosco. Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de você, Deus tem misericórdia de nós. Sabe por quê? Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó.
Então, da mesma maneira, da mesma forma que eu quero que Deus age comigo, eu também preciso agir para com os meus irmãos, suportando-vos uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidades, e é aqui que nós precisamos, nas hostilidades, suportar uns aos outros. Sabe como? Em amor. Amor, porque se não houver amor, a gente coloca tudo a perder, meus irmãos. Lembra lá em Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35, aquele servo incompassivo pediu clemência ao seu senhor porque ele lhe devia 10.000 talentos. Era uma quantidade exorbitante, impagável. Aí depois ele encontra com outro lá que lhe devia 100 talentos, ele não queria perdoar, agarrou ele pelo pescoço e começou a enforcá-lo. Interessante, né? Eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, eu quero que Deus seja compassivo, eu quero que Deus seja longânimo comigo, mas aí com meu irmão eu não quero agir da mesma forma. Pensa um pouco sobre isso. Ponto 3, o perdão como premissa do amor. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos que fôssemos tratados. Lembrando mais uma vez, da mesma forma que você quer que os outros te tratem, tratem-nas também. Sabe por quê? Porque nisto está o perdão como premissa do amor. Lembra lá da oração de Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ensinando os seus discípulos a orar? Exatamente isso. Ele dizia: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É isso que Jesus ensinou. Agora, eu peço a Deus para me perdoar, olha para mim, coisa e tal, mas em contrapartida, eu não tenho esse feeling, esse tato de querer agir com meu irmão da mesma forma. Mais uma vez, pense nisso. E aí, para nós encerrarmos, meus irmãos, eu quero aqui ler a nossa conclusão, que ela vai dizer o seguinte para nós. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes, elas são essenciais, tais como a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, e a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes viverem essas virtudes, essas dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Amém, meus irmãos? Desta forma, nós encerramos aqui esta nossa lição, a lição de número 11, que tratou do atributo da fé, que é a humildade, mansidão e longanimidade. E para encerrarmos, meus irmãos, eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade que Deus nos tem dado. Feche os teus olhos, aonde você está, e ore comigo agora, neste momento. Pai querido, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te pedimos, ó Deus, que a lição que for estudada aqui neste dia, Senhor, não fique somente no campo teórico, Pai, mas que também, Senhor, esteja no campo da prática, que nós possamos demonstrar humildade, que nós possamos demonstrar mansidão, que possamos demonstrar longanimidade para com o nosso próximo, Deus. Não somente para aqueles que nós conhecemos, não somente para aqueles que amamos, mas principalmente
para aqueles, ó Deus, que se fazem nossos inimigos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha trabalhar em nossas vidas, lapidando-nos, ó Pai, para que estas virtudes, para que esses atributos sejam evidentes em nossas vidas, que possamos, ó Deus, ter como conduta de ética, Senhor, a Tua palavra, para que nós não, Senhor, façamos nada que seja contrário ao que a Tua palavra nos ensina e nos manda, nos orienta e nos diz que devemos fazer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ser com a Tua igreja, ser com todo o Teu povo, para que a Tua igreja, Senhor, ela seja de fato uma igreja unida, Pai querido, através, Senhor, do vínculo do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Também eu quero, Senhor, agradecer pela vida de cada um dos nossos pastores, daqueles que têm, Senhor, ó Deus, nestes momentos tão difíceis, lutados para que, ó Pai, as Tuas ovelhas, Senhor, que estão sob as nossas responsabilidades, não se percam, mas que conduzam, mas que continuem sendo conduzidas por caminhos seguros, ó Pai, distantes, Senhor Jesus, dos males e dos perigos que nós podemos enfrentar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Tenham todos um bom domingo na paz do Senhor Jesus, juntamente com a sua família. E não esqueça, logo mais à noite, nós temos o nosso culto em família. Tenho certeza que o pastor Hilário estará nos trazendo uma palavra ao meu coração e ao teu coração. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.